Boa noite, pessoal. Começar uma live com o grande Eugênio Tadeu, mestre Muay Thai, grande mestre da luta livre, um dos gênios da história das nossas artes marciais. Vou fazer o convite aqui para ele, para a gente já dar início à nossa live. Acho que agora vai. Agora estou vendo. Opa, tudo bom, mestre? Mas a câmera está invertida. Nossa. Foi? Fala, mestre, agora foi. Opa, tudo bem, Opa, mestre? Tranquilo? tudo bem, Flávio? Na paz. Tá dando um delayzinho na conexão. Qualquer coisa, se você demorar para falar e eu demorar para entender também, é por causa desse delay. Mas parece que tá tranquilo. Mas vai ter uma demora, assim, em que você vai me ouvir ou que eu vou te ouvir, mas tá tranquilo. Sempre uma honra Tranquilo. conversar com você, mestre. Aquela mensagem que eu te mandei, até que você colocou no ar, é verdade mesmo, né? Você realmente, sempre quando fala o nome Mestre Eugênio Tadeu, o respeito que você tem em todas as artes marciais é muito grande. E, de fato, quando a gente pensa em luta livre esportiva, respeitando todos os mestres do passado, mestre Tatu, mestre Fausto Bruno Sila, o Carlinhos, o mestre Leitão, o João Ricardo, mestre João Ricardo, você, quando a Mestre gente pensa, a gente Carlinhos, pensa você, Mestre exatamente Carlos como eu Bruno falei, Silva. Aham. seu mestre, e a gente sempre lembra, né, do João Ricardo, a gente pensa na luta livre Verdade, dos anos 80 verdade. para cá, é você e o Hugo. Então, qual que é essa sensação que você tem, né, de ser considerado aí um dos maiores nomes das artes marciais na nossa história? Ô, Flávio, se você tem que botar na tua cabeça que a gente não premedita o que as coisas acontecem, né? Na verdade, quando eu comecei a me dedicar à luta, não foi para ser competidor, não foi para ser lutador, foi para mim aprender a me defender, né? O resto foi tudo consequência de um trabalho árduo e o amor ao esporte e ao meu mestre, né? E as coisas foram acontecendo com naturalidade, sem forçar nada, né? Sem vaidade, né? Praticando a modalidade porque eu gostava realmente, né? E conciliando minha vida esportiva com estudo, com família e treinando, né, cara? Tem que ver que é o seguinte, se tu botar na tua cabeça, eu fui um dos poucos treinadores que eu fui. Empresário, treinador e lutador, tudo muito amor ao esporte, né? Exatamente. Mestre, até mandar um abraço para a Verônica Hatten, né, a filha do grande mestre Tatu. Eu vou fazer uma pergunta para você, para o pessoal, né? Você acabou falando aquela hora a reverência ao seu mestre Carlinhos. Vamos falar um pouco, né, da história da sua árvore genealógica, o mestre Tatu, depois Fausto Brunosila, Carlinhos Brunosila e você. Depois a gente vai falar dos seus alunos também. Fala um pouco para a gente, para esse pessoal mais novo, né? A chance da gente falar sobre esses grandes nomes, o mestre Tatu, o Fausto Brunosila, o Carlinhos. Fala da importância desses grandes mestres até, né, dentro da história da luta livre esportiva. O Tatu foi um grande ícone do nosso esporte, que foi o introdutor da modalidade no Brasil, né? Ele não só foi da luta livre esportiva, como foi da greco-romana e luta livre olímpica. Foi o primeiro atleta a disputar, né, dentro dessa modalidade, nível nacional e internacional, né? Não só como foi lutador, né, um lutador amador, né, que é a luta livre olímpica e greco-romana, como foi lutador profissional de trocação de pancada, né, de pancrase, MMA, né, MMA era vale tudo, né, e outras modalidades. E implementou a luta livre esportiva, uma luta técnica de queda, finalização e mobilização. Então é um ícone do nosso esporte, né, o pai do nosso esporte, né, que o mestre Fausto Brunosila teve a oportunidade de beber dessa água, mais o mestre Carlinhos, né? Dessa fonte. Bacana, é sempre bom o reconhecimento dele. Mandar um abraço para a Verônica Hatten, filha dele, que está aqui presente. Mestre, falar Verônica, um pouco do muito minha início. amiga. Verônica, um beijo, um abraço para você aí. Mestre, falar um pouco do seu início, você que é considerado um dos mais cascudos aí da história das artes marciais, seu nome sempre foi um linha de frente, aquele que quando teve que sair na mão era o primeiro a levantar a mão, falando, ó, eu vou e tal. Mas se eu não me engano, esse espírito já é o espírito de família, né? Se eu não me engano, a sua avó
incentivava você a fazer os enfrentamentos, se tivesse que brigar, ela te incentivava. Fala um pouco da relação que você tinha com a sua avó e da importância que ela tem aí no seu início desse espírito de guerreiro. O que acontece? Meu pai era lutador de boxe, né? Agente federal, foi agente judiciário, foi agente judiciário, depois foi Polícia Federal e foi lutador de boxe do Flamengo. E por causa do trabalho dele, ele não podia mais exercer a função de lutador de boxe, né? E como ele vivia muito fora do Rio de Janeiro, ele estava lotado em outros estados, então ficava a incumbência da matriarca da família, que era minha avó, porque minha mãe trabalhava fora, minha tia trabalhava fora, né? Minha irmã era pequena, então ela ficava na incumbência de tomar conta da gente, né? Como na época, quando eu fui estudar em colégio pago, depois, bem mais tarde, né? Mas eu comecei a estudar em colégio público, no Arthur Acos Silva. Primeiro foi na Imaculada da Conceição, depois estudei no Arthur Acos Silva. Então, como eu vinha de uma condição melhor um pouquinho, sempre melhor, por ser negro, está sempre melhor, mais arrumadinho, com a roupinha mais limpa, essas coisas todas. Então, toda hora, na hora do futebol, tinha que sair na porrada. Toda vez que saía da sala de aula, quando eu ia vir embora, tinha que brigar. Então, às vezes, como era mais de um, às vezes vinha, né, mais de um para brigar e tudo, às vezes eu chegava em casa chateado, às vezes com ele cheio de lágrimas, e minha avó, junto com o meu coroa, uma das vezes que ele veio de férias no Brasil, no Rio de Janeiro, aliás, desculpa, veio de férias no Rio de Janeiro, ele entrou em comum acordo para botar para mim fazer uma arte marcial. A primeira luta que fui fazer foi capoeira, né? Eu fui fazer capoeira e depois, mais tarde, fui fazer judô e luta livre e muay thai. Fiz judô também na Academia Augusto Cordeiro, em Copacabana. Mas comecei na capoeira. Mestre, fala um pouco pra gente, né, dessa icônica rua, que é uma rua que sempre quando falam nela, a rua que só saiu guerreiros de lá, são tantos nomes, mas um dos que eu sempre lembro é você. Fala um pouco o que a famosa Rua Bambina tem de especial para ter saído tanto casca grossa. Conta um pouco pra gente a história dessa rua que muita gente dessa geração atual talvez não conheça. Uma rua aqui em Botafogo, né, cara? No asfalto, é rua comum, né? Só que nos anos 60, anos 70, 80, a zona sul do Rio de Janeiro tinha muita casa de cômodo, muitas casas. Hoje tem muito prédio, né? O bairro de Botafogo tinha muitas casas, né? Onde várias famílias hoje é prédio, né? Mas na época um é vila e o outro era uma casa de cômodo onde morava várias famílias. Então ali tinha muita gente. E a gente que morava eu moro na Marquês de Olinda, e junto com o pessoal da Assunção e tudo, nós nos reuníamos na Bambina para jogar bola, trocar ideia, bater papo, para essas coisas todas. E a baile, que a gente tinha um baile no Morisco, no Botafogo, que nós íamos, Guanabara, né? Tinha onde tinha até o Camisa dava aula do lado do Rio Sul, também tinha um clube também que eu me esqueci o nome agora também, onde o Camisa até antigamente dava aula, era a antiga Senzala ali, também tinha um baile dia de domingo também, onde nós frequentávamos. E a gente ali na rua, porque na época tinha gangue, grupos, né? Leme, Copacabana, Urca, Catete, Glória, e nesses bailes tinha os territórios, onde ficavam os grupos, né? Onde nós dançávamos com as meninas e outros não podiam mexer, essas coisas todas. Então, a gente, para poder se defender, nós brigávamos, fazíamos um treinamento de briga de rua, aqui na rua, para poder aprender a se defender, para não poder tomar um prejuízo, né? Para não haver covardia. Né? Por exemplo, se um do grupo falava assim, não, vocês estão se garantindo porque tem muita gente aí. Aí a gente mandava, escolhe um para brigar contigo aí, que vai brigar contigo, abre a roda, que ninguém vai se meter. E foi aí, por isso que eu digo que minha primeira faixa preta foi da Rua Bambina. Mas na verdade eu não sou morador da Rua Bambina, sou morador da Rua Marquês de Olinda, que é a esquina, né? Sou morador da Marquês de Olinda. Mas andava na Rua Bambina, na Rua Assunção, era tudo ali, a gente fazíamos parte, tudo no mesmo grupo, né? Mestre, fala agora de uma pessoa extremamente importante na história da sua vida, que você sempre fala dele com o maior respeito.
Fala um pouco pra gente como que você conheceu ele, né? Não precisa se alongar muito, enfim, mas Quem? quando que você entrou na luta do mestre Carlinhos e fala qual que era o segredo dele, o que fazia ele tão bom, qual que era o segredo da didática dele, do treinamento dele? Quem me levou para treinar com o mestre Carlinhos foi o Marco Ruas, né? A gente já vinha do Muay Thai, do boxe holandês, a gente estava na véspera para fazer aquele vale tudo de 1984, de 83 para 84, 1984, e o Marco me convidou para conhecer o mestre Carlinhos. Quando eu cheguei lá, eu vi um grupo muito grande, né? E uma técnica fenomenal. Eu já tinha um pouco de noção por causa do judô, e por nós termos, a gente fazia, na época, eu vou especificar, como eu tinha um amigo chamado Formiga, que era amigo do Flávio Molina, nós pegávamos, o Tuninho Formiga pegava a chave da Academia Naja, para nós treinarmos dia de sábado depois da praia lá, para treinar até um pouco dessa briga de rua. Aí nós tínhamos várias pessoas aqui da rua que faziam outras modalidades de rua, de modalidade de luta. Nós tínhamos o Ribanaldo, que fazia judô, o Daniel, que é meu faixa preta hoje, já vinha de jiu-jitsu. Eu já era da capoeira e fazia já um pouco já estava para fazer o Muay Thai. E outras pessoas que iam lá praticar, né? E o Jutu ia lá também, que era um cara bom de porrada também, capoeirista, casca grossa, era pesado, era até mais velho do que a gente, que ia lá, e várias outras pessoas iam lá, e a gente treinava, sair na porrada. Quando o Marcos me levou para ir conhecer o mestre Carlinhos, eu já tinha mais ou menos, não uma noção, mas já sabia, já tinha já vinha do boxe holandês, já tinha 3 anos de boxe holandês, né? Já não era faixa preta, não era grau preto, mas já era um cara que já tinha experiência de black belt de rua, né? Com aqueles treinamentos todos de briga de rua e tudo, de sobrevivência, e o Muay Thai, né? Com o Flávio Molina. E vendo aquela técnica toda de chave, torção, mobilização, queda, o Carlinho muito técnico, paciente, seu Fausto ainda era vivo, seu Fausto malandro, né? Falava, porra, garoto, você vai ser um campeão, vou te treinar, aquela coisa toda, né? Porra, vou te deixar você melhor do mundo, aquela conversa toda, aquela conversa que eu falo. Ele era o Hélio Gracie da luta livre, era o seu Fausto Bruno Sila, né? Com toda a sagacidade das lutas dele, que já tinha feito de vale tudo, com todo o conhecimento, treinado com o Kratu, treinado com ele, treinado com vários casca-grossa, né? Da época dele, ele tinha toda aquela didática, aquela malandragem de te envaidecer, né? De te enaltecer dentro do que você queria ser. E é aí que eu fui ficando na luta livre. Dividindo a luta livre com o Muay Thai, com o boxe holandês na época. Ele era a pessoa, pelo que você está falando, que sabia mexer com o psicológico, né? O mestre Fausto, né? Cara, como ele era um lutador já profissional, já tinha lutado boxe, lutado vale tudo, né? Campeão na modalidade da luta livre, já tinha disputado greco-romana, luta livre. Era um casca muito conhecedor, e não só com uma boa conversa, né? Ele era um cara que tinha muita didática da aula e muito inteligente. É isso daí. Tanto tu pode ver que o Carlinho herdou isso tudo do pai dele e do mestre Tatu, né? Bacana. De vez em quando você me desculpa, mas que dá um delayzinho aqui para mim, aí a sua resposta ela demora para chegar aqui para mim. E fala um pouco da didática do mestre Carlinhos, que você falou sobre como você conheceu. O que fazia o diferencial dele? Ele era aquele detalhista? Ele era de ficar corrigindo detalhes, posição? Não, que eu estou te falando, o Carlinho era muito, apesar... O Carlinho, não é por isso que eu estou te falando, o Carlinho, apesar de ser um cara pesado, era muito técnico, muito minucioso, muito detalhista. Ele tirava posição da onde você não imaginava, né? Ele tinha uma posição que ele fazia, não, várias, né? Mas uma das posições de andar de 4, né? E você tentar finalizar ele dava cambalhota, entrava na chave de pé, dava cambalhota, entrava no arminock, entendeu? Saia de quadril, virava de 4, botava para baixo, entrava numa posição, numa torção, numa omoplata. Então ele era um cara muito minucioso e muito técnico. E isso daí, porra, só melhorou o nosso conhecimento. Bacana, é sempre bom a gente poder falar dessas lendas, né? Que o pessoal de hoje em dia, muitos não conhecem, né? A chance da gente falar sobre a história da luta livre, principalmente com um representante dos mais emblemáticos, que é você. Mestre, agora falar de outra pessoa importantíssima na história da sua vida, até uma pergunta feita pelo Lucas, um pouco mais anteriormente. Aí você me responde 2 perguntas em uma.
A gente sabe que o mestre Molina, antes de começar a praticar o Muay Thai, né, o chamado de boxe tailandês na época, depois do Muay Thai, ele era um grande campeão do Taekwondo. Você chegou a fazer Taekwondo ou a sua relação com ele já começou na época do Muay Thai? Não, não cheguei a fazer taekwondo, não. Quando eu cheguei na época do Muay Thai. Na verdade, eu fui treinar. Esse Tuninho, amigo meu, esse Formiga, ele dava aula na academia, já era graduado do camisa de capoeira, eu era corda laranja ainda. E ele começou a dar aula terça e quinta na academia do Molina de capoeira. E ele era muito amigo do Molina. Quem era amigo do Molina era esse Tuninho Formiga, que está na Espanha agora. Muito meu amigo, né? E ele era amigo do Molina e ele dava aula terça e quinta. Uma das vezes ele foi na academia da Molina, acho que foi para receber o dinheiro dele da capoeira, ou foi para falar alguma coisa, e ele viu esse treinamento de Muay Thai, de boxe tailandês na academia, e em seguida, como era muito amigo dele, ele veio me tocar que tinha uma luta nova, que parecia até jacaré com cobra, que dava chute, soco, cotovelada e joelhada. Falei, jacaré com cobra? Porra, o negócio é brabo. Chute, soco, cotovelada e joelhada. Vamos lá. Vou falar com o Molina segunda-feira, vou dar uma treinada, vamos lá? Aí eu falei, porra, fala com ele pra mim também. Aí foi isso. Me levou, fui com ele, fui lá, fiquei na porta olhando, ele já era amigo, né? Do Molina, entrou pra treinar, falou no Molina, o Molina perguntou se eu queria treinar. Eu falei, não, quero sim, então entra e troca de roupa aí. Treina aí. Aí mandou trocar de roupa, treinei, daí nunca mais saí, né? Depois de sair, ao longo do tempo, o Tuninho foi para a Espanha. Eu continuei honrando tanto a minha amizade com Formiga, com o Tuninho, quanto a Academia Nage e o Molina. E me tornei um dos maiores do boxe tailandês. Eu estou nela. Todas as fotos. Com certeza. Mas assim, para quem também não conheceu o Molina, né? Você também sempre, assim como do mestre Carlinhos, sempre quando você fala do Molina, a gente sente a emoção, que você tem uma gratidão, um carinho, uma amizade por ele. Fala um pouco pra gente como é que era ele, né? Todo mundo sempre fala que ele era uma pessoa do bem, generoso, muito educado. Fala um pouco pra gente como é que era a pessoa do grande mestre Flávio Molina. Molina ficou muito meu amigo, né, cara? O Molina era um cara, né, de coração aberto, sem preconceito, um cara que, porra, né, apesar de ter toda aquela notoriedade, ser modelo, polícia, lutador, campeão brasileiro, carioca, internacional de taekwondo, implementador do boxe tailandês no Brasil, né, cara? Foi ele que implementou no Rio de Janeiro, junto com o Hélio Naja, né, cara? Ele era todo um cara humilde, né? Um cara que tinha gratidão e se tornou muito meu amigo, né, cara? Eu vivia na casa dele, lá com os filhos dele, com a esposa, tinha muito respeito pela família e por ele também. Nós treinávamos muito, né, cara? Muito. Ele corria, treinava, nadava, né? Ia no heliporto lá treinar com ele quando ele estava de serviço, né? Treinar com o pessoal de Segoa. Era meu amigo, não tem palavra. Foi um cara que fez muita falta quando faleceu, né, cara? Senti muita falta dele e não tem palavras, né, cara? É uma pessoa ímpar, né, cara? Com dignidade, caráter, um cara que família, cara, muita gente boa. Mestre, fala um pouco pra gente, né, da época que você começou na luta livre, quem eram as pessoas que mais se destacavam ali com você, o mestre Marco Russo que te levou, como você falou, mas quem que treinava? O Denilson, o Hugo, o Luiz Durinho, Jefferson Paraíba, o Jope. Fala um pouco dos principais nomes que tinham lá na época, que treinavam com você, que já se destacavam. O Denilson treinava com o mestre Carlinho, o Hugo treinava com o mestre Fausto, né, de manhã. Como o Fausto estava muito doente, o Hugo passou para a noite. O Fausto já tinha feito 2 cirurgias, né, cara? Então já estava meio incapacitado de treinar, já estava se sentindo um pouquinho. Tinha feito uma cirurgia de hérnia. E o Hugo passou a treinar com o Carlinhos. Então era o Jiboia, o Sérgio Cudimula, tinha o Tino, tinha o Miúdo, né? Tinha o Denilson, tinha o Jefferson Jope. Quando cheguei, foi uma das pessoas que me ajudou a progredir. Luiz Durinho, tinha o Galo. Porra, meu irmão, tinha o... Porra, tinha muita gente, cara. Muita gente lá na academia. Tinha o Catalão. Porra, meu irmão, era muita gente que treinava naquele horário.
E eu cheguei lá, né, cru, e tive que passar por esse monte de pedreira aí. A minha sorte é que de vez em quando o mestre Carlinhos botava uma trocação, né? Aí na trocação já ficava mais ou menos, já empatava um pouco, né? Com certeza, mestre. Mestre, fazer uma pergunta agora, né? Nenhuma E, pergunta, né? e o Marco Ruas também, né? Uma das maiores pedreiras, Marco Ruas também. Com certeza. Isso não precisa de falar nada, né, mestre? Aí depois chegou o Marcelo Mendes, aí depois chegou o Marcelo Mendes, e um pouco depois chegou o mestre Flávio Molina, que o Marcelo Mendes estava com o braço machucado, Marcelo Mendes estava com o braço machucado, por isso que não lutou o Vale Tudo de 1984. E o Molina, depois da luta, estava com o joelho ferrado. E chegou um pouco depois também. Ô, mestre, desculpa aí que eu te interrompi, por causa deu aquele delay, eu achei que você tinha terminado, por isso que teve essa... Eu fiz a pergunta antes. Mestre, fazer uma pergunta agora, né? Algo inusitado, né? Porque se a gente for parar para pensar, você e o Hugo, né? Mas eu acho que até um pouco mais você foi o... Não sei, acho que os dois, né? Foram os dois grandes rivais do jiu-jitsu nos anos 80, 90. Como que era isso? Ser rival da outra modalidade que tinha muito mais adeptos, aquela que era um gigante. Como que era? Era isso, né? Assim, é como se fosse um Rambo naqueles filmes, né? Lutando lá, você sozinho contra um monte de gente. É lógico que não era você sozinho, tinha os outros também, mas você foi um dos principais representantes ali da luta livre. Qual que era essa sensação de ser o principal oponente daquele mundo gigante que era o jiu-jitsu no Rio de Janeiro? Fala um pouco pra gente dessa época. Na verdade, Flávio, você tem que ver que na verdade, o problema não era comigo. O problema era com o meu mestre. E eu, por gratidão, por gratidão ao mestre Flávio Molina, por ter aberto as portas para mim e pelo todo o tratamento que ele me deu ao longo do tempo ali, né? Me botar até um dos expoentes da academia ali. Quando ele não estava trabalhando, quando ele estava dando como modelo, ou quando eu estava, às vezes, como guarda-vida, ele chegava atrasado, eu puxava o treino para ele e tudo. Eu, por honra a ele, eu herdei essa guerra, né? E ao longo do tempo a guerra foi ficando acirrada, porque eu fui, né, cara, eu fui tomando frente do negócio, né? O Molina foi se resguardando, né? Porque por causa da religiosidade dele e tudo, e eu fui herdando essa guerra. E o Marco Rua também foi se afastando um pouco, e o Hugo vem vindo também também fechando comigo e herdando a guerra também junto comigo e passamos a levantar a bandeira da luta livre. Na verdade, eu comecei levantando a bandeira do Muay Thai e do boxe tailandês. E depois passamos dando continuidade, eu e o Hugo, levantando a bandeira da luta livre. Exatamente, aquela primeira luta de 84 foi defendendo a bandeira do boxe tailandês e de 91, né? 91 e 97, que depois teve aquele Pentagon, foi defendendo a bandeira da luta livre. Mas antes eu já tinha saído na porrada com o Royler. Né? Antes já tinha saído na porrada com o Royler. Antes já tinha lutado nos Estados Unidos, já tudo pela luta livre. Já tinha sido campeão de Vale Tudo no Japão, campeão mundial de Vale Tudo no Japão, pela luta livre. Né? Antes a gente já tinha se confrontado para fazer a luta de 1990. Antes a gente já tinha um histórico antes, né? Todo pela luta livre, que chegou até a luta de 1991. Falando nisso, mestre, você que teve uma grande rivalidade com o Royler, né? Teve as duas oportunidades que vocês lutaram e também teve aquela famosa sua luta no Pentagon com o Royler. Então você, de fato, foi um grande rival do jiu-jitsu, principalmente da família Gracie ali, no final dos anos 80 até o final dos anos 90. Para você, qual foi o seu grande, se a gente pegar a sua carreira, se você for olhar, quem foi o grande rival que você teve, na sua visão? O Royler? Enfim. Flávio, eu não tive rivais. Eu tive adversários, né? Então o que acontece? Eu ia para lutar, só queria que fosse me respeitasse, só isso. Porque não era só dentro do ringue. Que havia todo um aparato e toda uma covardia fora do ringue. Aí que o bicho pegava. O problema não era dentro do ringue. Né? Além de todo ter um favorecimento a favor do jiu-jitsu, na época deles, lá na época, que só eles,
como até hoje também, né? A maioria dos grandes eventos que são promovidos hoje no Brasil de MMA são feitos pelo pessoal do jiu-jitsu. Mas na época, anteriormente, era pior, né? Porque eles não aceitavam perder fora dos rings para te intimidar, para te coagir, e dentro do ringue dentro do ringue. Então é uma coisa muito mais séria do que só estar dentro nos holofotes dentro do ringue, né? Então isso aí que era mais importante, né? Não é perder ou ganhar, é ser respeitado. As academias de modalidade de luta que não fosse jiu-jitsu, o jiu-jitsu é mania de invadir. Mestre, falar um pouco agora do seu método de treinamento, que eu tive a honra de entrevistar o Alexandre Pequeno, mais ou menos uns 2 meses atrás, e ele falou dos seus métodos, que lógico, todo mundo sabe, você é um casca grossa, e ensina o pessoal a também ser um casca grossa. Ele falou do método que você tinha de ensinar a pessoa a resistir ao estrangulamento, enfim. Fala um pouco para a gente algum dos seus métodos na sua didática de ensino para ensinar o pessoal a ter esse espírito de guerreiro que você sempre teve. Não, o que acontece? Não é o método. Todo mundo, em qualquer atividade esportiva que você faz, você tem um limite que o teu psicológico acha que você não dá mais, e realmente o teu limite que o teu corpo aguenta, né? Só que às vezes você, por não estar acostumado àquela potencialidade daquela posição, daquela pressão, né? Às vezes você bate anterior que você realmente vai se sentir sufocado ou vai se sentir subjugado pelo estrangulamento ou por que for que seja, né? Então, às vezes, eu apertava e soltava. Mano, segura mais um pouquinho, entendeu? Vira o queixo para o lado direito para a dobradiça que você conseguir sair. Então, o intuito era o quê? É trabalhar o psicológico do atleta. Não só no estrangulamento, como às vezes também na trocação também, né? Na verdade, não era uma coisa que fosse para espancar nem machucar, mas para que ele sentisse até onde ele poderia segurar realmente para poder sair da posição, ou escapulir daquele movimento ali e mostrar na luta ali a superioridade tanto técnica como física, como psicológica dele, né? Quando ele estivesse treinando, competindo e lutando, até mesmo treinando. O Marcelo Jutsi, né, que fez aquela luta com você famosa lá no Meca, entrou na live aí, mandou um abraço para você, né? Que vocês fizeram aquela luta ali no Meca, né? Manda um abraço para ele. Valeu, Marcelo. Um abraço. Paz e prosperidade para você, guerreiro. Mestre, falar um pouco para a gente de quando você... Eu sei que você já dava aula antes, mas você abriu sua primeira academia, acho que sua própria mesmo, foi em 89, não foi? Foi em 89, na Urca, cara. Foi a época que você levou para a Zona Sul, né? Eu já moro na Zona Sul, né? Eu só troquei de bairro, né? Eu moro na Zona Sul. Então o que acontece? Eu troquei de bairro. Eu fui de Botafogo para Urca, né? Na verdade, eu fui convidado a dar aula na academia do mestre Wilson Aquino, mestre Calabar, professor da antiga capoeira Senhorzinho, casca grossa da pesada. Gratidão eterna, mestre Wilson Calabar. Fui convidado a dar aula na academia dele, que o mestre Wilson é faixa preta de Atemi Jitsu, e ele me convidou para mim dar aula na academia que era dele, na Urca, né? Em frente à praia, do lado do Garota da Urca, num anexo da antiga TV Tupi. E ali eu fiquei, dando aula quase 1 ano e pouco. Como ele era diretor de efeitos especiais da Globo, e ele não tinha horário, os filhos eram pequenos, e ele não tinha muito horário para ficar na academia. Aí ele, simpatizava muito comigo, né, pelo meu jeito de dar aula, por eu cobrar dos alunos horário, dignidade, comportamento, estudo, ele via eu falando, né, comprometimento com a família, essas coisas todas, com a religiosidade. Isso tudo ele gostava muito dessas coisas que eu falava para os alunos, né? Não só como professor, como educador. E uma das vezes ele veio me perguntar
se eu queria duas coisas. Ele falou, pô, Eugênio, eu estou para desfazer da academia, meus filhos não querem ficar aqui que são muitos novos. Eu queria fazer a pergunta para você. Você quer fazer um curso de dublê na Globo ou você quer ficar com a parte da academia aqui na Urca? Eu dublê, para mim, eu achava que para dublê para negro era muito difícil. Os grandes galãs e atores eram todos brancos. Eu falei, pô, mestre, e assim foi feito. Ele, com um coração enorme, né, me proporcionou eu ter ficado com a academia, com a SECAM. E lá eu fiquei mais de 12 anos na Urca, com a academia na Urca, honrando não só a luta livre e o boxe holandês, como também o legado dele, a história dele, do mestre Wilson Calabal, Wilson de Freitas Aquino, casca grossa da pesada. Mestre, obrigado, hein? Osso. Bacana, mestre. A gente falou algumas coisas aqui que eu estou tentando, né? A gente Pode falar. já é a quarta entrevista que eu faço com você, então tem aqueles assuntos que a gente sempre fez, que com certeza você já está cansado de falar, então eu estou tentando fazer uma dinâmica diferente. Fala um pouco para a gente, né? Você que, além de ter sido um grande expoente como atleta, lutador da luta livre esportiva... Esse delay é meu ou é teu? Não consigo identificar, mestre, mas eu acho que para você tá dando e para mim também. É o problema de alguma conexão, não sei. Às vezes o fone de ouvido, coisas assim, dão uma interferência. Você tá de fone de ouvido? Se você tirar, talvez melhore, mestre. Tô de fone de ouvido. Você tá com aquele fone sem o fio, né? É, tá de fio. Talvez se você tirar, olha se melhora. Se para esse delay. Não, tá bom, vamos lá. Tá tranquilo. Bom. Então, a sua história como atleta não precisa nem de falar, né? Uma história muito rica, muito bonita, e como mestre também. Fala um pouco pra gente dos grandes nomes que você formou, como que começaram com você e alguns terminaram com a faixa preta com você. Gustavo Careca, Batman, Chocolate, o Pequeno, o Cromado. Fala um pouco pra gente dos grandes nomes que você formou na sua história como mestre. Pô, Márcio Cromado, é muita gente, é quase 40 faixa preta, né? É uns 40 faixa preta. Nós temos Vavá, Sérgio Formiga, Cromado, Gustavo Careca, Alexandre Pequeno, deixa eu ver, Jutuani, Duarte Ribeiro, Jutu, Daniel de Dan, Ari, Cássio, Barbalho, meu faixa preta, Cirilo Padilha, Marco. Acho que o mestre agora deu uma travada. Tá indo. Vamos lá. Luciano Azevedo. Tem muita gente, cara. Alguns eu não lembro. O Eduardo Mata. Meu faixa preta. Tem muita gente. Tanto nome, né, mestre? Você vê a sua importância. Você acabou de falar do mestre Cromado, realmente um grande formador de campeões. Você falou do mestre Daniel Didani, que levou a luta livre para vários países na Europa. Então você vê que tudo, né, raiz da sua raiz, e essas pessoas importantíssimas seguem o seu trabalho aí no mundo inteiro. Então, assim, a sua importância dentro da luta livre é imensurável. Mesmo com esses problemas de conexão, sempre uma honra estar conversando com você, mestre. Mestre, fala um pouco pra gente da emoção que você tem de ter todo esse reconhecimento na sua carreira, que foi aquela calçada da fama, né, aquela Praça dos Campeões que tem aí no Rio de Janeiro, e que o seu nome está lá, cravado para sempre, como uma das figuras mais importantes, né, que é um projeto do vereador Marcelo Ará. Conta um pouco para a gente da emoção que você teve de saber que para sempre
o seu nome está como um dos ícones da história das artes marciais no nosso país. Eu fico muito alegre, né, cara, pelo reconhecimento, né? Na verdade, isso aí é a segunda Calçada da Fama que eu participo. A primeira foi em Niterói, né? Da Vitaminas e Minerais, mas a Prefeitura de Niterói que me homenageou junto com Murilo Bustamante, Carlão Barreto, e vários outros. Alexandre Pequeno também participou também, Benezel acho que participou também, e muitos outros lutadores. Nós participamos lá da Calçada da Fama em Niterói, e depois, passando alguns anos, nós tivemos essa oportunidade também, ano passado, aqui no Rio de Janeiro. Então foi uma coisa que me agraciou muito, é um prazer enorme, né, ter esse reconhecimento e saber que a gente faz parte da história do mundo das artes marciais, não só no Brasil, como no mundo, né? E faz mesmo, mestre. Você realmente cravou com letras de ouro aí. Eu aqui em Belo Horizonte, quando era criança, eu Eugênio Tadeu, já ficava assim, pô, esse é sinistro, esse é casca grossa. Então, assim, com certeza você escreveu a sua história com letras de ouro, mestre. Fala um pouco, para curiosidade, né? Você que viveu e vive ainda do mundo da luta, quais os lutadores, hoje em dia, que você tem mais o prazer de ver lutar? Aqueles que você não perde, se tem ele no evento, você assiste. Os que te dão mais prazer de ver em ação. Cara, eu gosto de ver o Aldo, né? Brasileiro, bom de casca grossa, né? O menino que está vindo de superação, veio com algumas derrotas, agora já está começando a se superar de novo, né? Eu gosto de ver os russos, né? São uns caras muito duros, porra, né, cara? Os caras, porra, cara, casca grossa da pesada, né? E alguns brasileiros. Agora, tu me falar o nome, gosto de ver o Massaranduba agora, lutou bem, cara duro, né? Cara humilde, né, cara? Lutador, casca grossa, né? Grande lutador, com uma humildade ímpar. O Glober Teixeira vai lutar agora também. O cara também, né? De Sobralha, né? Pô, humilde, lutador, né? Treinou muito tempo com o Pedro Riso, entendeu? Treinou com um aluno meu, cara, entendeu? Com o menino que eu tinha no meu projeto no Arará, o Fábio Testa. Treinou com ele, da Spark dele, treinava com ele, lá na época que ele estava no projeto, lá na Usina de Campeões, né? E muitos outros brasileiros aí. Na época eu gostava de ver o Anderson Silva, né? A gente gostava de ver o Vitor Belfort, esses caras aí, né, cara, que é casca grossa. E muitos outros, Marco Ruas, esses caras todos aí. Hoje é uma nova geração, né, cara? E tá vindo uma geração nova despontando aí. E vamos aguardar aí para ver quem vai ser as novas revelações. Batistaca, boa lutadora, né, cara? E tem muitas outras lutadoras aí. Lutadores. O mestre Marcelo Júdice até te fez uma pergunta aqui, se o Cacareco também foi formado por você. Não, o Cacareco veio do mestre Carlinho Bruno Sila, começou na Ilha do Governador, que tinha uma garagem lá com o Carlinho, uma época o mestre Carlinho morou na ilha, e fez grandes lutadores lá na ilha também, e depois foi treinar com o Hugo, entendeu? Quando o mestre Carlinho parou de dar aula, estagnou, não parou, né? O Cacareco migrou para treinar no Boqueirão, quando nós estávamos no Boqueirão, e depois foi treinar com o Hugo, numa academia que ele dava na Academia Power, quando o Hugo dava aula na Academia Power. E o Lucas está perguntando sobre o Ebenezer. O Ebenezer era do mestre João Ricardo, né? O Ebenezer foi aluno do Luiz Alves e depois emigrou para a luta livre com o João Ricardo. Casca grossa da pesada, meu amigo. E gente boa. Já tive a honra de entrevistá-lo, realmente super humilde, né? Um cara todo religioso, educado, um gentleman. Mestre, você que teve uma carreira super vitoriosa e muito respeitado como lutador, um guerreiro, teve alguém da sua época, ali do seu auge, que você tinha o desejo de lutar e não aconteceu essa luta? Tá dando problema na conexão. Vou te perguntar novamente. Mestre, você que teve uma carreira brilhante como lutador, né, e super guerreiro, todo mundo sempre te tem como um cara super aguerrido, raçudo, vai pra frente. No seu auge, teve algum lutador que você tinha desejo de ter lutado e não lutou? Aquela luta, não, eu queria ter lutado com esse cara, eu e ele, os dois no auge, e essa luta nunca aconteceu? Não,
Fiz meu papel, Florence, entendeu? Meu papel era muito mais para defender a honra da minha modalidade, depois foi do meu mestre, e depois da minha modalidade, do que ter com o intuito de ser campeão ou perdedor. Estava preocupado com isso, né? Isso tudo era consequência. Se me desse uma missão, eu ia cumprir. Só isso. Eu nunca precisei de contrato para me arcar com meus compromissos. Nunca precisei. Se eu falasse que estivesse lá passando a porrada às 10 horas da manhã, quando era 9h49, eu estava lá. Só isso, entendeu? Independente se fosse fortuna ou se fosse pela honra, entendeu? Nunca mutuquei. Não pode marcar pinote. Não adianta se der tiro de fuzil, ou de 32, ou de 22. Não pode marcar pinote, Floresta, entendeu? Era comigo mesmo, entendeu? Não, e Messi, só corroborando com isso que você está falando, toda a história que tem daquela época da luta livre, que tinha alguém, vamos supor, fazendo um desafio, todo mundo fala. Aí o Eugênio levantou a mão e falou: pode deixar comigo que eu estou aqui, se quiser a gente faz até agora. Isso sempre foi uma coisa. Você sempre foi. Essa valentia é algo que você sempre trouxe desde novo mesmo, ou é algo que as artes marciais te ensinaram? Esse espírito? Foi com seus mestres que você pegou isso? Com a faixa preta da vovó. A chapeta de vovó que me deixou assim, entendeu? A chapeta da vovó. Porque se eu apanhasse na rua, voltava na. Se eu apanhasse na rua e voltasse em casa chorando, me engano, tinha que voltar na rua para brigar de novo. Entendeu? Ela falava, é melhor você brigar com ele para ele poder te respeitar do que você correr e marcar pinote para casa chorando e não voltar, e depois ele for te bater e querer tirar uma onda contigo de novo. Entendeu? Então, toda vez que pouco acontecia uma situação, eu voltava na rua para brigar. Às vezes eu voltava para brigar 3, 4 vezes no mesmo dia. Entendeu? Não satisfeito. Às vezes eu em casa e falava, não tá legal, vou brigar de novo. E brigava 2, 3, 4 vezes na rua. Lá com a mesma pessoa. Até a hora que eu ficava satisfeito. Nossa, Era outra. Messi, falando nisso. Pode falar. Desculpa. Não, é outros tempos, né? Não, mas, Messi, falando nisso, né, olha como é que é a arte marcial, sobre essa fama que você tem de ser super guerreiro, aquele cara que linha de frente, que nunca regou. O Marcelo Jutsi, né, que foi um oponente que você teve, uma oponente marcial, a coisa ali dentro da luta, com todo respeito, né? Ele escreveu assim: respeito o Eugênio, pois não corre de sujeito homem, fala pouco e muita atitude, né? Então, assim, você vê que uma pessoa que foi um rival esportivamente, é lógico que vocês nunca foram inimigos, é uma rivalidade que vocês tiveram numa luta e tal, e acabou, vocês continuam, e ele tem esse respeito por você, né? Então, assim, isso que é legal, né? O respeito é recíproco, né? Na verdade, respeito é recíproco. A partir da hora que me respeitou, eu vou respeitar ele sempre. E todos os outros também vou respeitar sempre. Simples assim, né? Com certeza, bonito ver esse reconhecimento. E acho que todo mundo que foi seu rival, seja de uma rivalidade maior ou menor, e tem esse respeito por você, tem essa visão como um casca grossa mesmo da pesada. E esse espírito você passa, a gente sabe muito bem, para os seus alunos. Fala um pouco para a gente como é que está esse seu momento, dando aulas, enfim, fala um pouco para a gente onde fica a sua academia, os seus horários, porque ter um treino com um dos maiores da história, com certeza é algo que seria muito importante para todo mundo. O que acontece? No momento a gente fechou, eu estava com a academia no colégio, na Tijuca, era um centro de treinamento, estava eu e Marte Júnior com um centro de treinamento no colégio, no colégio na Tijuca, eu não vou falar o nome do colégio para não fazer propaganda, a gente tinha um centro de treinamento com octógono, tatame, com sala de boxe e tudo, bababá. Quando chegou a época da pandemia, o colégio fechou as portas, não houve possibilidade de dar continuidade às modalidades de luta, o Marte estava mais tempo lá, eu entrei numa parceria com ele lá, eu estava lá 3, 4 anos lá, e a gente fechou o centro de treinamento lá. Hoje eu estou começando a me mobilizar para montar outro espaço e passei a dar aula particular em condomínios e prédios que as pessoas se prontificavam. Eu ia lá para dar aula de defesa pessoal, de Muay Thai, de boxe, de mais parte de defesa pessoal e não podia ter um contato físico, aquela distância. E agora que a gente vai Bacana.
Mestre, e para o pessoal entrar em contato com você, você quer deixar algum e-mail, telefone, se o pessoal quiser contratar um seminário? Pode falar, Flávio. Opa, deu aquele delay. Mestre, então, o pessoal que queira contratar um seminário, alguma aula particular de você, enfim, qual que você quer deixar algum telefone, algum e-mail? O telefone aí é público, né? Meu telefone é público, tá aí, é 999-185514. Mestre Eugênio Tadeu, o Zap, tá aí na internet, é só procurar que vai achar. Tá? Vai ser um prazer enorme de passar um pouco do meu conhecimento, né? Agora eu vou fazer um seminário agora, dia 12 de 2021, agora dia 12 em São Gonçalo, tá no Instagram aí, tá? Tem um O mestre deu uma travada ali, espera ele voltar. Esperar voltou agora a conexão, mestre. Realmente está dando alguns problemas de conexão, mas o bom é que na hora que a live fica salva, é estranho isso, na hora que fica salvo, os problemas somem. Fica, tudo que você falou e que eu falei fica normalizado. Isso é bom, pelo menos. Mandar um abraço aqui para Verônica Ratten, filha do mestre Tatu, que está aqui com a gente. O advogado Rodrigo Sá, um dos caras que mais conhece de luta no Brasil. Ele está sempre aqui nas lives. O grande Peixotinho, o Otávio Peixotinho do Jiu-Jitsu, mestre Peixotinho, tá aí. Peixotinho, amigo, um abraço, obrigado aí pelo prestígio aí, tá? Rodrigo, um abraço, obrigado aí também. Verônica aí, obrigado. Né? E os demais aí, é tudo aí. E as demais pessoas, e desculpe ao pessoal que realmente, né, esses problemas tecnológicos de internet a gente não pode prever, mas espero que vocês tenham gostado da live, é sempre bom, uma honra. E o que eu falei para você, mestre, que você até pegou o áudio e colocou no Instagram, eu achei muito legal. E é isso mesmo, você é uma das pessoas mais importantes da história da luta no Brasil. E quando a gente pensa em luta livre, a gente pensa nos grandes mestres do passado, lógico, tem todo respeito por eles, mas daquela luta livre dos anos 80 para cá, a gente sempre lembra de você, né? Você é um dos primeiros nomes, se não for o primeiro, né? Então, assim, a gente tem que ter muito respeito pela sua história, e sempre quando a gente conversa com você, é uma aula de... A gente sai mais forte, a gente sai mais valente, porque você foi um dos mais valentes da história, então é sempre uma honra estar conversando com você, e você escreveu a sua história com letras de ouro, mestre, é muito respeitado, não só pelo mundo da luta livre, do Muay Thai, e por todas as modalidades. Florência, uma honra sempre conversar com você. Obrigado, Florência. O mais importante é o seguinte, a valentia sem covardia. É o que é mais importante, com dignidade e com honra. Né? Que a gente já viu muitos outros valentes, mas covardes, que já se foram, né? Não só na luta, como no dia a dia que a gente conhece aí. Então, o que acontece? É valentia sem covardia, com dignidade e com honra. É sempre respeitando o próximo, né? Com serenidade, e nunca se prevalecendo do conhecimento que nós temos para poder subjugar o mais fraco. Isso que é mais importante. Por isso que eu respeito. Esse é o recado do mestre. Quer deixar algum recado final, mestre? Ou Não, é esse mesmo? Eu quero agradecer, o final é esse. Quero agradecer a você aí, por mais essa vez nós estarmos juntos aí, tá? A todos os amigos aí que estão participando aí da live aí, tá? Honra, paz, honra e prosperidade a todos vocês, tá? E vamos que vamos, né? Que dias melhores virão. 2022 vai vir aí e vamos trabalhar para a gente poder prosperar e melhorar não só financeiramente, como qualidade de vida e nosso amor ao próximo. Um abraço. Um abraço, mestre. Fica com Deus. Um abraço, pessoal. Os.